Bom, a aula hoje sobre comunicação oral e pôster. São poucos tópicos, vai ser mais rapidinho. E depois a gente vai ter um videozinho bem curto sobre pitch também. Aqui é o sumário. E vamos começar então com comunicação oral. Basicamente, todo mundo já fez isso, apresentando um trabalho na faculdade ou apresentando algum trabalho do IC, nos CUSP, alguma coisa assim, ou alguma feira científica na escola. Todo mundo já treinou a sua apresentação e cada um cria suas estratégias, né? Mas a gente sempre tem algumas dicas que a gente pode dar para vocês melhorarem e se organizarem melhor. A primeira delas é de listar os tópicos que você vai ter que apresentar na ordem que você vai ter que falar. Uma sugestão é que você pode seguir a ordem do pôster, no caso seria o pôster do projeto, ou no caso de uma apresentação de slides, é seguir a ordem dos slides, né? O interessante não é, às vezes, escrever o texto inteiro que você tem que falar, porque você ali vai ficar lendo. Você pode até se perder no seu próprio texto. Mas o interessante é você escrever em tópicos, palavras-chave para você só dar uma olhadinha para você precisar lembrar do que você precisa falar, não necessariamente ler. É importante também não ser repetitivo, não ficar voltando sempre na mesma informação e falar com clareza, volume e velocidade adequados para que o público te entenda, né? Carol, você tem slide? Tá apresentando, Pro. Não Não tá, tá não. apresentando? Não tá aparecendo nada aqui pra mim. Pra mim tá assim. Ué, na minha câmera não tá aparecendo aqui. Pra mim tá normal também. O meu não estava aparecendo, aí eu precisei apertar em aparecer a apresentação, mostrar a apresentação. Bom, dando continuidade aqui, o mais importante do que você falar, do que você estiver falando, é a sua postura e como você vai se comportar durante a apresentação. No caso, a postura é o adequado, uma postura ereta, com ombros firmes e não caídos, porque isso demonstra desinteresse e falta de atenção no que você está falando, sabe? Mostra uma falta de postura. O olhar também é importante, no caso, se você estiver apresentando para um grupo de pessoas, olhar nos olhos de cada um que você está apresentando, não olhar no olho só de uma pessoa, mas sempre olhando nos olhos da pessoa com quem você está falando. Desviar o olhar o tempo todo mostra também falta de interesse na pessoa, falta de interesse em estar apresentando ali para ela, ou até mesmo insegurança de estar apresentando. Materialização, que é você representar com as mãos, com expressões faciais, os gestos, aquilo que você está falando. Mas tem que tomar cuidado para você não gesticular muito, porque isso pode tirar a atenção do ouvinte, pode causar um efeito contrário. Em vez de você prender a atenção dele, você causar um afastamento do que você está falando. E é importante nisso também, na parte de gesticulação, é você interagir com o material que você está expondo, seja um pôster, seja um slide. Se você está mostrando, está falando de uma foto, aponta para a foto, ou para um gráfico, ou para alguma parte do texto que você está falando. É importante para a pessoa ter mais atenção e entender melhor o que você está falando. Se você está citando um gráfico, por exemplo, ela vai olhar para aquele gráfico e não só ouvir o que você está falando sobre aqueles dados. O que evitar nas apresentações? Infelizmente são coisas que a gente faz muito sem perceber. Ficar sempre arrumando o cabelo ou arrumando a roupa, ficar coçando a cabeça, a nuca e coçar atrás da orelha também, ou ficar mexendo na mão, sabe? Roendo unha também não é legal. Brincar com pulseiras, anéis enquanto fala ou ouve. É importante você mostrar a postura também na hora que você está ouvindo o que o seu público está falando, porque mostra que você é uma pessoa que está interessada em ouvir também. Ombros caídos e olhar baixo. E também evitar perder a atenção ao ouvir, sempre prestando atenção no que a pessoa está falando, para você fazer algum comentário ou conseguir responder aquela dúvida que ele está tirando com você com mais clareza.
dicas para treinar a apresentação. Se você é uma pessoa mais introvertida, mais tímida, é realmente muito importante você treinar a sua apresentação. Pode ser treinar com seus amigos, treinar com sua família. É importante apresentar para pessoas que não sabem do assunto que você está falando, porque às vezes o assunto que você está falando é muito teórico, muito denso, então se você apresentar para alguém que não sabe do assunto, a sua apresentação tem que ser clara. Uma pessoa que não sabe do assunto tem que entender o que você está querendo dizer. Então, essas pessoas que vão poder dar um feedback do que elas acharam, se elas entenderam tudo ou não, é muito importante para você ter certeza do que você está falando está sendo entendido pelo público. Também treinar na frente do espelho ou filmar você mesmo para até você ver que você às vezes faz gestos ou faz expressões que você nem pensou para fazer, né? Às vezes é muito automático, a gente acaba caindo naquelas dicas do que evitar. A gente acaba às vezes mexendo, se gesticulando demais ou mexendo na própria roupa, enfim. É legal filmar você mesmo para você perceber como que você se comporta. E o que eu falei anteriormente, né, fazer um roteiro simples com palavras-chave, tópicos, para você não se perder dentro do seu próprio roteiro e se acostumar com o tempo também, porque muitas vezes na apresentação de um pôster em alguma feira científica, você tem pouco tempo, porque o público ali ele olhou, vai ver um pouquinho do seu pôster, vai conversar com você rapidinho e já vai passar. Você não pode ficar alugando a pessoa ali por muito tempo. Então, é treinar para o seu texto não ser tão curto e também não ser tão longo. E agora não é sobre comunicação oral, agora é sobre pôster. O pôster ele é uma forma muito clara e visual de você representar o seu trabalho. Então, é importante você fazer um cartaz que seja claro e conciso, que tenha os dados que são realmente importantes para o seu trabalho ser entendido, e não ter informações desnecessárias ali só ocupando, poluindo visualmente o seu pôster. Ele serve para sintetizar todas as informações e dados da sua pesquisa, mostrar os resultados e conclusões mais importantes. Se forem conclusões ou dados que foram irrelevantes, não é necessário colocar. E é uma forma de também chamar mais atenção para o seu projeto, porque é uma comunicação escrita, que vão ter os textos, uma comunicação oral, que você vai estar explicando o seu pôster e o seu projeto, e visual, porque ali vão ter imagens, vão ter gráficos, fotos, para o público se prender mais e entender melhor o que você está falando. E é o primeiro contato entre o autor e o público, porque, como, por exemplo, acontece no Cipusp aqui na USP, né, no C1, que a primeira coisa que a gente vê de longe é os pôsteres. Então, se é um pôster que, nossa, me chamou muito a atenção, as cores me chamaram a atenção, ou as imagens me chamaram a atenção, é o primeiro contato que eu vou ter com aquele projeto, não é necessariamente a fala que a pessoa vai ter. E aqui, algumas coisas para vocês refletirem antes de fazer o pôster de vocês. O que eu preciso contar sobre o projeto? Pensa que você está contando como se fosse uma história. Tem que começar na introdução, você falar sobre as problemáticas, os objetivos, e terminar no que vocês conseguiram com o projeto de vocês. Outra coisa para refletir é como é possível divulgar melhor a pesquisa, porque o pôster é uma forma assim de divulgação, e como convencer o público das observações e conclusões. Você não pode simplesmente jogar lá as suas conclusões, o que você concluiu com o seu trabalho, sem você conseguir convencer o público de explicar, convencer o público de que aqueles resultados foram por causa dos dados que você encontrou, e você encontrou os dados como? Com tal metodologia, usando tais testes, tais equipamentos. Então, você tem que convencer aquele público de que as conclusões que você tirou são verdadeiras a partir dos testes e práticas que você realizou.
São aqui pontos que vocês têm que pensar bastante na hora de fazer um pôster, porque apesar de parecer grande, tem que ser uma informação muito concisa, muito resumida. Então, escolher bem os dados que vocês vão utilizar, juntar todos. O interessante é você juntar todos os dados que você tirou do seu projeto. E depois você vai começar a escolher qual você vai querer colocar ou não. E os dados que você pode transformar em tabelas, figuras ou gráficos, para ficar mais dinâmico o pôster de vocês. Escolher fotos também. Lembrando que é importante, né, que as pessoas que aparecem nas fotos, elas só podem ser os autores do projeto ou os familiares. Se você tirar foto de pessoas aleatórias que você não conhece, as pessoas precisam ser notificadas de que a foto delas vai estar aparecendo em um pôster, em um projeto que vai ser apresentado em tal lugar. Então, você precisa desse termo de consentimento livre esclarecido se forem pessoas que você não conhece. E também escolher muito bem as ilustrações para que elas sejam benéficas para o pôster e trabalho de vocês. Junto a todas as ilustrações, às vezes podem ser fotos que você tirou do processo, figuras que vocês fizeram de desenho, de rascunho, de gráfico, tabela. E depois selecionar, a mesma coisa com os dados, selecionar o que é realmente relevante para colocar, sempre pensando no espaço disponível. Porque também não pode ser só imagens e pouco texto, né? Tem que ser uma informação ali completa. Algumas dicas. Quais informações, para vocês pensarem, né? Quais informações se encaixam no pouco espaço do pôster e quais podem ser deixadas de lado? Cuidado para não cair nisso de, às vezes, tirar informação demais ou tirar informação de menos, né? Pensar um pouco no espaço físico do pôster e no pouco tempo de leitura, porque a pessoa está passando ali, ela não vai, às vezes, ler o seu projeto inteiro. Ela vai ler, às vezes, o resultado, vai ler o objetivo. Pensar que a pessoa está ali de passagem para ler o seu pôster. E uma coisa que é muito interessante de se fazer, depois que você fizer assim, a configuração do seu pôster, colocar lá os textos, colocar as ilustrações, você ficar uns dias sem olhar para ele, porque o nosso olho acostuma. Então, a gente fica olhando direto, a gente acaba parando de perceber algumas coisas. A gente para de perceber alguns erros, ou que alguma coisa está mal diagramada. Então, se distanciar alguns dias do rascunho do pôster e depois voltar para olhar de novo, ler de novo, ver se ainda faz sentido, ver se não falta alguma coisa. É uma dica muito importante. Outra coisa também é mostrar o pôster para outras pessoas que vocês não conhecem, não, que não conhecem do trabalho de vocês, né? Para eles darem as sugestões também, porque eles não vão conhecer, não sabem as informações ali, e se elas vão falar se elas realmente entenderam, né? A estrutura do pôster é bem similar ao de relatórios e de plano de pesquisa também. Se começa pelo título. Tem que ser simples e direto para a pessoa já bater o olho, já entender mais ou menos o que se trata do trabalho de vocês. O visitante tem que entender do que se trata a pesquisa e despertar interesse pela leitura do trabalho, porque tudo começa ali pelo título, né? Depois vem a instituição, que é o nome e endereço da instituição em que o trabalho foi desenvolvido, que no caso vai ser a QEL, e os autores, que é o nome de vocês, e autores e orientadores, né? O nome de vocês e os professores que te ajudaram. Aqui tem um exemplo de pôster, mas tá bem borrado, mas não é para ler tantas informações, é mais para saber como que ele fica diagramado, né? Primeiro a introdução, que apresenta de forma simples os conceitos principais. Se vocês tiverem a gente ainda vai estar lá de relatório, mas é bem similar ao relatório, então vocês podem tirar a informação um no outro. Os objetivos, que eles vão falar, os propósitos, qual a finalidade do projeto, que vocês já fizeram no plano de pesquisa, pode até copiar e colar. Eles podem ser os objetivos gerais específicos, né?
E metodologia, que também vocês já fizeram no plano de pesquisa, que é qual o procedimento que vocês utilizaram, os materiais, quais testes vocês fizeram, quais foram as estratégias usadas na análise dos dados que vocês coletaram. O desenvolvimento, que você vai citar as etapas que vocês fizeram durante o projeto. Resultados obtidos, que é os resultados que vocês tiraram. Conclusões. Sempre importante diferenciar resultados e conclusões. Resultados é os dados que vocês obtiveram. As conclusões é o que você tirou desses dados, o que você conclui a partir dos dados. São coisas diferentes, né? E referências, você vai citar os autores que vocês utilizaram como referência, os sites, a bibliografia. Mas não é uma parte para ser muito extensa. É citar os autores principais que vocês se basearam. Aqui, como vocês podem ver, geralmente é dividido entre 2 ou 3 colunas, para ser melhor de visualizar. 2 colunas eu acho o mais ideal, 3 colunas às vezes fica um pouco bagunçado, mas nas 2 colunas vocês têm que aí colocar os gráficos, as fotos e os textos também. Aqui algumas coisas mais teóricas mesmo, de diagramação do pôster. Você tem que distribuir os textos e os gráficos durante a superfície do pôster. Então, você tem que tomar bastante cuidado com o tamanho da fonte, quais fontes vocês vão utilizar, para que também seja um pôster que possa ser lido de longe. Não exatamente tão de longe, mas também não precise me esforçar muito para ler, ou chegar muito perto para ler. Então, aqui tem algumas sugestões de fonte, né, de 60 para título, 30 para cabeçalho e 20 para texto. 20 parece pequeno, mas na hora de impressão ela fica grande, principalmente para o tamanho que o pôster tem. Existem diversos tamanhos de pôster, né? Então vai depender de para que vocês vão fazer esse pôster, para qual feira vocês vão ir. Geralmente eles mostram qual é a diagramação que o seu pôster tem que ter. Tá apresentando para vocês? Para mim parou de apresentar. Aqui parou também, Voltou. Depende então de qual feira vocês vão participar, se é CIPUSP, se é uma feira fora, um congresso fora. E as fontes Arial, Verdana e Roma são as mais utilizadas porque elas são de fácil leitura. Mais algumas diquinhas, né? Que eu falei, dividir o pôster em 2 ou 3 colunas para facilitar a leitura. Cores claras para fundo e escuras para texto. É o padrão, né? É o que a gente já faz normalmente, mas sempre bom relembrar. E também o uso de cores quentes ou mais escuras. Cores quentes, no caso, são as cores vermelho, laranja, amarelo, para as molduras. E cores mais frias ou mais claras, por exemplo, branco, bege ou azul claro, para os fundos dos textos. Algumas ferramentas. Tem esse Inkscape, que é um programa gráfico vetorial de uso livre, para vocês fazerem os gráficos de vocês para o pôster. O PowerPoint não, o Google Slides, né? Google Apresentações, que é para vocês fazerem a apresentação. Ou o próprio Canva, que é uma coisa que a gente usa bastante, que eles não fazem só apresentação, né? Dá para fazer outros formatos do caso de um pôster, assim, ou de cartão, dá para fazer tudo no Canva. E impressão, existem esses 3 papéis, dependendo, né, de qual textura você quer, de qual grossura você quer, se quer um pôster mais durável ou mais fino, que é só para uma feira. E a apresentação sempre deve ser entre 4 e 5 minutos, uma coisa mais rápida, mais concisa. Parece muito tempo, mas para falar o projeto inteiro de vocês fica parecendo pouco. E agora a gente tem uns 10 minutinhos ainda, eu vou passar para vocês um vídeo bem rapidinho, acho que são 3 minutinhos, de o que é um pitch, como fazer. Porque pitch é uma apresentação mais rápida, né? É exatamente isso que vocês vão ter que fazer para apresentar. O que é um pitch? Como fazer? Fica comigo. Antes
de ir para o assunto de hoje, eu preciso pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdo exclusivo, torne-se membro do canal. A palavra ficou comum entre startups e novos empreendimentos e projetos e se alastra para todo o mundo de negócios. Um pitch é uma apresentação rápida de um novo empreendimento, de um projeto, de uma startup. Mas um pitch precisa ter todas as informações importantes sobre o projeto ou o empreendimento e alcançar, encantar a outra parte a ponto de fazer ele querer ouvir mais. Um pitch pode ser o ponto inicial de uma conversa longa sobre o seu projeto ou o seu empreendimento. Dependendo de onde você vai apresentar a sua ideia, o pitch pode levar de 3 a 5 minutos, mas também pode levar de 30 segundos a 20 minutos. Um elevator pitch, ou pitch de elevador, é o mais curto de todos eles. Você tem que ser capaz de passar a sua ideia num curto espaço de tempo, como se fosse o tempo que você está com a pessoa que te interessa no elevador. Ela não vai ficar com você mais do que esse tempo para te ouvir, e é preciso encantar durante esse tempo. E é preciso estar preparado para qualquer tempo disponível para falar da sua ideia ou projeto. Nunca se sabe quando você vai encontrar a pessoa certa para apresentar o empreendimento. O que você precisa incluir nessa apresentação? O nome da sua empresa, o que ela está desenvolvendo, para qual mercado você trabalha ou desenvolve o projeto, qual o problema essa ideia ou projeto resolve e qual o diferencial que ele tem. É preciso ter várias apresentações preparadas e conhecer a fundo o que vai apresentar. Não dá para você preparar um pitch de um produto ou projeto com o qual não esteja de verdade envolvido. Se você encantar com a primeira fala, poderá ser bombardeado de perguntas que, se não conseguir responder, simplesmente afundou ali a possibilidade de alavancar o projeto. Parece simples, mas você só chega ao simples depois de ter estudado um bocado as melhores formas de compartilhar essas informações. Você pode ter o pitch de elevador, mas pode ter um pitch mais completo de 20 minutos para uma apresentação dentro de um evento, por exemplo, ou até ter um pequeno vídeo no celular que conte de forma regular o que é o projeto e pode apresentar até num café ou numa conversa em pé num ônibus. Lembre-se que o pitch é curto, precisa ser objetivo e o público que te ouve precisa entender o que está falando. Termos técnicos podem não ser assertivos se você está falando com pessoas que não são exatamente do seu meio. Meus vídeos, de alguma forma, são pitches sobre temas específicos, curtos o suficiente para você entender o tema que estou explicando e trazendo dados que possam te ajudar na elaboração de seus projetos. Esteja preparado para apresentar a sua ideia em qualquer lugar, com ou sem um suporte midiático. É isso, se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa da informação